Olá, olá pessoal, estamos de volta e esse é o Observador, nosso canal aqui de notícia, né? Que a gente está sempre lendo muito e tentando entender o que está acontecendo, e agora a gente se depara com o Brasil como o berço da espionagem russa desde sempre, como dizia o professor Olavo de Carvalho, e todo mundo dizia que Olavo era doido, era terraplanista, né? Tá aí, gente. O New York Times, aquele jornal comunista pra cacete de esquerda, tá aí, ó, dizendo que a Rússia colocou espiões no Brasil, diz The New York Times. 21 de maio, hoje, 2025, tá aí. Putin com essa cara dele lavada, e a gente vê aqui no Google Notícias essa foto aqui interessante que eu vou colocar para vocês ali em cima antes que o paywall apareça. Opa, apareceu o paywall, mas não tem problema. Tá aqui, gente, essa foto dos espiões russos aqui que eu vou colocar ali em cima, enquanto a gente tenta entender aqui o que está acontecendo. Gente, a intenção não era fazer espionagem no governo brasileiro, mas conseguir documentação fácil, né? Pô, que é o lugar mais fácil do mundo de você fazer documento fácil do que o Brasil? Eu já vi reportagem, a gente já viu na Band, na Record, na Globo. O cara vai na Praça da Sé em São Paulo, por exemplo, que é um dos lugares, né? E você espera meia hora e vem documento de todo jeito. Carteira de motorista, de identidade, CPF, falso, certidão de nascimento, de casamento, de óbito. Aí você consegue ir no INSS fazer um golpe de Taubaté. E tá aí, gente. Eles usam identidades falsas vindas do Brasil com chancela do governo brasileiro. Eu não sei, né, o que Putin tem com Lula, essa coisa toda, esse amor, né? E, de repente, eles usam esses agentes ilegalmente em operações nos Estados Unidos. Tá aí a foto de alguns deles, né? Deixa eu ver quem são esses aqui. Aqui nós temos espiões russos que são... Vou colocar aqui para vocês o nome deles, ó. Tá aqui, ó, para dizer que a gente não tá maluco, que o Olavo de Carvalho tinha razão, tá? Ekaterina Leonidovna Danilova, né? Alexandrovich Danilov, Olga Igorevna Tuitereia e Alexander Andreevich Utekin, Irina Alexeviena Antonova e Roman Olegovich Koval. Tem que ser devagar, senão a gente não consegue falar. Espiões russos agindo no Brasil com namorada brasileira ou namorado brasileiro, estabelecido no Brasil, consegue a documentação toda, passaporte, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e para lá e para cá, com identidade falsa conseguida no governo brasileiro, que é uma maravilha, né, pessoal? E tem esse aqui que está sendo investigado agora, que agora bombou na imprensa, que é o espião russo Artem Shimirev. Trabalhava como espião no Brasil. O cara normal, aquele cara que você toma cerveja no bar, você vê um jogão do Flamengo com ele, tranquilamente, tá? Morando no Rio de Janeiro. E espião russo, gente. Olavo de Carvalho, 1 milhão de vezes falou. Olha o Foro de São Paulo, uma entidade que engloba todas as esquerdas da América Latina, para colocar comunistas na presidência das repúblicas socialistas da América Latina. E todo mundo, chapéu de alumínio, Olavo de Carvalho, maluco, terraplanista, filósofo de quê? Tá aí, gente, ele tá falando, pelo menos desde os anos 90, que a gente lia as matérias dele no jornal Globo, e o Olavo de Carvalho falando, no Estadão, né? Olavo de Carvalho falando, gente, Foro de São Paulo, é terraplanista, teórico da conspiração. E ele dizendo, gente, espiões russos da KGB, FSB, dentro de território brasileiro, agindo a mando de Vladimir Putin. E o pessoal troçando o cara, destruindo na imprensa, moendo o Olavo de Carvalho, moendo. Né? Gente, terrível, né, o que aconteceu com o professor Olavo. Foi uma injustiça muito grande, né? Sei que essa investigação da Polícia Federal, eu estava lendo aqui, que é a seguinte, né? É uma investigação sigilosa, pelo jeito não é mais, né? Que desmantelou essa rede de espionagem, que vocês estão vendo aí a cara de alguns deles. Isso aqui foram os que foram pegos, tá, pessoal? Você imagina centenas desses espiões que passam pelo Brasil conseguindo documentação facílima, né?
com CPF e RG forjados, que é facinho, pelo menos 9 oficiais da inteligência russa. 9. Aqui tem 6, né? Aí tá dizendo aqui que o nome da operação é Operação Leste, que começou em 2022, quando a CIA americana, a Agência Central lá de Investigação, de Inteligência, né? Aquela CIA que a gente conhece, né? Alertou as autoridades do Brasil sobre o tal Sergei Cherkov. Vamos ver a cara dele aqui? Cadê? Sergei Cherkov. Será que tem a cara dele aqui em algum lugar? Ou não, né? Ah, aqui, ó. Aí a imprensa vem, suposto espião. Suposto é a... que nos parola, mano. Suposto espião colocou o Brasil entre disputa de Rússia e Estados Unidos. Tá aí. Esse é o Cherkov, que também é espião, né, gente? Junto com outros, por exemplo, foram presos no Aeroporto Internacional de Guarulhos em abril de 2022. Aí o cara fica preso e vai delatando, né? Aí eu não sei também como é que são as negociações para troca de presos que são espiões, tá? A gente sabe que existem essas trocas, né? Tem espião preso lá, tem espião preso aqui. Ah, juntou 10 aqui, tem 5 lá, vamos trocar? Isso acontece, é muito comum, tá? Isso acontece desde os áureos tempos da espionagem da Guerra Fria, da espionagem dos anos 40, 50, 60, 70, dos filmes de 007, que a gente acha que é piada, mas tem muita coisa ali verdadeira, inclusive com aqueles venenos radiativos em pequenas esferas de material radioativo que são colocados em bengalas ou numa seringa, e você esbarra na pessoa no aeroporto e daqui a pouco a pessoa está morta. Assim como o Kim Jong-un fez com o irmão dele naquele aeroporto lá em Dubai, eu acho, né? Tinha 2 mulheres que mataram o irmão dele. Então isso acontece muito, é muito mais comum do que a gente imagina, essas mortes de espiões internacionais que trabalham por todos os lugares do mundo aí. Para a gente terminar aqui essa matéria, deixa eu ver o que tem mais aqui. Esse cara que eu mostrei para vocês aqui, o Cherkov, ele tinha o nome brasileiro de Vitor Miller Ferreira. E ele foi barrado então quando ele tentou entrar para estagiar no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, enquanto o órgão norte-americano, a CIA, investigava crimes de guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Aí tem um outro agente russo, esse que eu mostrei para vocês, cadê o Atem? Cadê ele? Atem, cadê o Atem? Deixa eu mostrar rápido aqui. É porque eu quero fazer justiça ao professor Olavo de Carvalho, porque ele sempre falou sobre isso, gente, e não dá pra gente, né, não falar a verdade, porque é foda, né? Tá aqui, esse é o tal do cara, cadê? Deixa eu botar aqui pra vocês. Esse é o tal do... tem um nome estranho, ruim de falar, cadê? Atem, o nome do cara é Atem. A-T-E-A-R-T-E-M. Artem Shimirev. Ele morava no Rio de Janeiro com a identidade de Gerard Daniel Campos Witt. Administrava uma empresa que fazia impressão 3D e tinha um namoro, um noivado com uma brasileira. E era espião russo, gente. Eu fico pensando assim, a mulher que se envolve com um cara desse, será que ela não desconfia de nada? Que o cara é um espião internacional? Ou ele consegue, né, através dos seus treinamentos, dos seus disfarces, né, conseguir uma empresa de fachada, como uma empresa especializada em impressão 3D, e passa normal, né, sem ninguém descobrir nada, né? Segundo, então, o New York Times, né, a maioria dos agentes russos dentro do Brasil, vivendo aqui com documento falso brasileiro, com chancela das estatais brasileiras, Polícia Civil, que emite identidade, CPF, tudo, gente, tudo normal, tá? Do jeito que é fácil aqui no Brasil, né? Ele conseguiu fugir antes de ser capturado, provavelmente retornou para a Rússia, tá? Esse aí que vocês estão vendo. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. A operação russa, então, não visava espionagem. Vai espionar o que aqui, gente? O governo do Lula e do Amor é aliado da Rússia, não tem nada que espionar, pode vir à vontade, a gente entrega tudo. Lula entrega tudo, ele foi lá lamber o saco de Putin lá. Se você chutar o saco do Putin, pega no queixo do Lula. Pega. Mas o Brasil virou uma plataforma, né, entre a Europa, bate no Brasil e sobe para os Estados Unidos.
porque a documentação é fácil, você consegue o visto, molinho, né? Então, gente, aí o New York Times, depois que vazou toda essa merda, foi pro ventilador, essas fezes todas, né? Descobriu que a documentação que esses espiões russos conseguem no Brasil são de alto nível, são originais. Não é falsificação, é original. Então, é isso aí, né, pessoal? Aí depois eles tentam atuar aonde? Nos Estados Unidos, na Europa, é claro, é lá que interessa, gente. E no Oriente Médio. Aí a gente não sabe o que eles vão fazer no Oriente Médio. Se eles vão lá recrutar outros espiões, ou se eles vão lá realmente fazer espionagem para o Irã, né? Ou agora na Caxemira, né? Por conta da guerra entre o Paquistão e a Índia, que eclodiu agora esse mês passado, né? Ou alguma outra espionagem dentro da OTAN, por exemplo, para dificultar a vida da Ucrânia contra a Rússia, né? Tudo é possível, né? Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, os serviços de inteligência ocidentais intensificaram a cooperação global contra esses espiões russos, que, novamente, o professor Olavo de Carvalho vinha falando desde 1990, 1991, sobre esses espiões russos. E eu tenho que fazer esse vídeo aqui para dar esse crédito ao professor. Aí tem gente que vai falar merda pra cacete aí sobre o professor, né? Eu não quero saber. E eu vou fazer essa homenagem porque realmente eu devo isso a ele, né? E tá aí, ó, Gazeta do Povo. Só para colocar aqui rapidamente, antes que entre o paywall. E o Olavo sempre falou, entrou o paywall, gente. Desculpem aí, deixa eu ver aqui. Opa, de novo entrou o paywall. Só pra gente fechar esse vídeo aqui. Caramba, esse paywall é chato, hein? Para falar então sobre esse alerta que o professor Olavo de Carvalho sempre deu, falando sobre essa espionagem russa que sempre permeou a vida do Brasil desde a década de 30 do Getúlio Vargas, com Luiz Carlos Prestes, com Olga, sua esposa, que era russa, espiã russa. E essa espionagem russa vem desde aqueles tempos primórdios, aí a gente passa pelos anos 50, quando foi cooptado final dos anos 50, início dos 60, foi cooptado Lee Harvey Oswald, condenado pela imprensa, né, por ser o assassino de John Kennedy, era espião russo nos Estados Unidos, a mulher dele também era russa, do Lee Harvey Oswald, que matou, dizem, né, que matou o Kennedy. Acredito que ele não tenha agido sozinho, mas é outro assunto. Mas essa espionagem russa sempre permeou, gente, sempre. A Rússia é um berço natural de espiões. Os maiores espiões do mundo são esses russos, eles são perigosos. É gente treinada pela KGB, como foi treinado pela KGB o senhor Vladimir Putin, que é hoje o ditador russo que está lá no comando dessas operações, né? Então é isso aí. A notícia está bombando em todos os jornais do Brasil, mas veio da onde? Do The New York Times, tá? Não foi reportagem nacional, porque só quem fez isso foi o jornalista Olavo de Carvalho. Um abraço. É isso aí. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.